Diz o seguinte a palavra do Senhor, Salmo 63, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Meus amados, se você estivesse fugitivo em um deserto, do que você sentiria falta? Talvez das questões mais primárias da nossa subsistência, a água, a comida, ou quem sabe de algo que você deseje muito. Alguns sentiriam falta do celular, outros sentiriam falta dos familiares, outros sentiriam falta de alguns tipos de hábitos, talvez de assistir uma série, talvez de assistir algum tipo de filme, talvez de sair para determinado lugar para comer algo, para passear. Fato é que uma circunstância em que você poderia sentir falta de tantas coisas, uma pessoa só vai sentir falta dentro de uma circunstância como essa, daquilo que a pessoa mais deseja. Não importa qual circunstância. Aquilo que nós mais amamos e mais desejamos é aquilo do que inevitavelmente sentiremos falta. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que esse título canônico, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá, aponta para um cenário de deserto, e a menção do versículo 11 a problemas relacionados ao rei faz com que muitos estudiosos coloquem esse salmo dentro de um contexto de perseguição de Absalão, filho de Davi, onde o próprio filho estava perseguindo o pai. A história está registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Há outros salmos preciosos nas Sagradas Escrituras que demonstrem o desejo, o anelo do salmista em relação a Deus. Mas talvez nenhum supere a demonstração de anelo, a demonstração de desejo que este salmo demonstra, ou que o salmista demonstra através deste salmo em relação a Deus, dentro de um contexto completamente complicado, longe de casa, um deserto, perseguição. O salmista demonstra aquilo que preenchia de fato o coração dele. Por isso o tema deste salmo é o anelo, o desejo por Deus. O tema deste salmo é o anelo, o desejo por Deus. A primeira coisa que nós observamos, que eu quero compartilhar com os irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 4, nós observamos a verdade para o povo de Deus, de que Deus é o nosso desejo. Deus é o desejo do seu povo. E percebemos isso em palavras maravilhosas e poéticas, onde Davi demonstra isso de uma maneira tão bonita, realmente revelando, desnudando o seu coração e demonstrando aquilo que de fato o seu coração desejava. Observemos, irmãos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Todo o meu ser, a minha alma,
o meu corpo. Nós somos seres diferenciados em relação ao restante da criação de Deus. Nós somos seres psicossomáticos. Os anjos têm a sua importância e personalidade, mas só o ser humano tem corpo. É interessante que é por isso que Jesus Cristo veio com corpo, porque ele não veio para salvar anjos, ele veio para salvar seres humanos e representar seres humanos. Davi está dizendo em outras palavras para Deus: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, toda a minha estrutura, tudo que o Senhor criou em mim, tudo isso está almejando o Senhor, tudo isso deseja o Senhor ansiosamente. A nossa tradução RA coloca esse complemento dentro do verbo buscar, buscar ansiosamente. Esse verbo que não é de fácil tradução, por isso que a maioria das traduções mais antigas vai traduzir, por incrível que pareça, parece um outro sentido, né? Mas se você tiver com a Bíblia RC aí, RC não é Roberto Carlos, tá, irmão? RC é Revista Corrigida. Se você tiver com a RC aí, você vai perceber que está escrito assim: Senhor, te busco de madrugada. Te busco de madrugada. Porque a força verbal desta palavra, desse aspecto verbal no texto hebraico, também dá margem para essa tradução. Por isso que muitos cristãos usaram este salmo como um salmo da madrugada, baseado nessa tradução: Senhor, te busco de madrugada. Mas a ideia aqui, irmãos, por isso que as traduções mais modernas vão corrigir esse conceito, a ideia é de buscar a Deus ansiosamente, o quanto antes. Pode ser de madrugada, pode ser de dia, pode ser pela manhã, pode ser à noite, mas a minha alma está tão sedenta por Deus que eu busco ao Senhor o quanto antes. Eu quero o Senhor, eu busco ao Senhor o quanto antes. Deus é o meu desejo. Versículo 2: Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Assim como? Assim, ansiando. No contexto anterior, versículo 1. Assim, dentro desse estado de desejo, de anseio por ver Deus, assim eu te contemplo no santuário. Aqui está no presente, mas não é um presente literal, é um presente hipotético, de expectativa, porque Davi não estava no santuário. Então não poderia ser um presente literal: eu te contemplo no santuário. Davi estava fugitivo. É como se Davi tivesse um desejo tão grande de ver Deus, de estar na presença de Deus, de estar no santuário com o povo de Deus. Afinal de contas, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um poeta que escrevia salmos, também era um guerreiro, mas sempre estava no templo. Irmãos, desde os tempos mais remotos, os filhos de Deus amaram se reunir com o povo de Deus para adorar ao nome do Senhor. E os filhos de Deus, desde os tempos mais remotos, quando estavam impossibilitados de adorar a Deus no templo, eles lamentavam muito. E é isso que Davi está fazendo aqui. Versículo de número 2, eu te contemplo no santuário, de uma maneira hipotética, no sentido de que o meu desejo é te contemplar, ó Deus, no santuário para ver a tua força e para ver a tua glória. Porque afinal de contas, quando estamos reunidos, nós vemos a Deus. Não literalmente, pois é impossível, mas nós vemos pelos atos de Deus, pela palavra de Deus. E ficamos então convictos no santuário de que Deus é poderoso, que Deus é glorioso. Por isso podemos ver no santuário a força e a glória de Deus. Aí você vai pensar aí, mas a gente está no Novo Testamento. E o santuário somos nós. E eu digo para você, não subestime Davi, Salomão e os crentes do Antigo Testamento. Todos eles sabiam que Deus não podia habitar em um lugar só. O próprio Salomão, na dedicação do templo, disse assim: o Senhor é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas uma coisa não anula a outra. O fato de Deus não habitar neste templo não significa que Ele não quer que nos reunamos para a honra e glória dEle, para ver a sua glória, a sua força, observar a sua palavra e glorificar o seu nome. Uma coisa não anula a outra. A prova disso é que os discípulos, quando ouviram da boca de Jesus em João, capítulo 4, que a adoração não vai ser em Jerusalém, nem em Samaria, mas é em espírito e em verdade. O que o próprio João, que escreveu o último evangelho, e escreveu essas palavras inspiradas por Deus, o que ele estava fazendo no dia de Pentecostes?
Por acaso ele disse assim: eu ouvi da boca de Jesus que a adoração é em espírito e em verdade. Por isso, irmãos, se reúnam aí em Pentecostes que eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Não. Ele estava no templo. Mais tarde, estava no templo com Pedro. Se reuniam no templo. Escreveu 3 cartas, um evangelho e Apocalipse, para igrejas que se reuniam, inclusive em Apocalipse, 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja que está em... Ou seja, irmãos, estou falando tudo isso para mostrar que esse desejo pelo santuário, ainda hoje, para nós cristãos, é legítimo. Deus está especialmente presente quando o seu povo se reúne. Deus está presente em todos os lugares, até no inferno. Mas no inferno Deus não está presente como está aqui. Aqui a sua graça pode ser vista. Aqui a oportunidade de arrependimento pode ser abraçada. Aqui Deus está se comunicando com os seus filhos. No inferno só há a ira de Deus. Por isso Deus está especialmente presente com o seu povo. Versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A palavra graça aqui é uma palavra específica no texto hebraico, que é traduzida às vezes como graça, como misericórdia, como bondade, como benignidade. Tem uma gama de traduções. Mas diz respeito ao amor pactual de Deus. Irmãos, uma coisa é o amor, outra coisa é o amor pactual. O amor pactual significa que Deus nos chamou para dentro do seu pacto. Para dar um exemplo, não é diferente o amor que você sente pelos seus amigos e o amor que você sente pelo seu cônjuge? Não deve ser diferente? Porque o amor que você sente pelo seu cônjuge está dentro de um pacto. É um amor matrimonial pactual. É diferente. Pelo menos deveria ser, né, irmãos? É diferente. O que o salmista está dizendo é isso. Senhor, o teu amor pactual, a tua graça é melhor do que a vida. Se sentir dentro do pacto e ser amado por um Deus que chama o seu povo a um pacto é melhor do que a própria existência. E uma existência sem isso seria tão terrível que não valeria a pena viver. Essas são as palavras do salmista. Versículo de número 4, os irmãos podem ler, por favor? Só me resta então bem dizer ao Senhor. A palavra bem dizer perdeu o seu sentido semântico por causa do uso. As palavras são assim, elas acabam ganhando novas roupagens, mas tem um sentido de elogiar. Não é simplesmente, ó Senhor, eu te bendigo. Bem dizer é elogiar a Deus. Senhor, esses são os seus atributos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é o doador, o provedor. Bem dizer tem a ver com isso. Não há outra escolha para o povo de Deus. Não há outra escolha para aquele que deseja, que anela por Deus, a não ser bem dizer ao Senhor. E o texto diz: cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Uma referência à oração, que geralmente eram feitas dessa maneira, levantando as mãos e reconhecendo a soberania de Deus. Por isso, irmãos, o que nós vemos aqui neste primeiro ponto, versículo 1 até o versículo 4, Deus é o nosso desejo. Deus é o desejo do seu povo. Ó, irmãos amados, quantas expressões assim não encontramos na Escritura? Por exemplo, o Salmo 42, 2, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando me irei e me verei perante a face de Deus? Perante a face de Deus tem um sentido litúrgico também. Quando eu irei no santuário, juntamente com o povo de Deus? Os irmãos conseguem perceber que os filhos de Deus sempre tiveram o desejo de estar junto com o povo de Deus em adoração? Os irmãos conseguem perceber isso? Todos esses salmos foram escritos dentro desse contexto. Salmo 84, 2, a minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor, por estar nos átrios da casa do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 119, 148. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra.
Quem fica acordado a noite inteira fazendo alguma coisa é porque deseja aquilo. Pessoas ficam acordadas a noite inteira praticando o pecado porque são dominadas e escravizadas pelo pecado. O crente que deseja a Deus, ele passa o tempo que ele pode buscando ao Senhor, porque ele deseja ao Senhor. Esse texto não é como alguém que está procurando por um estranho. Senhor, eu te busco. Como se não conhecesse. Não. Esse texto é alguém, é um amigo impaciente procurando por outro amigo. É alguém que conhecemos. É o Deus da aliança. É o Senhor de todas as coisas. Por isso, qual tem sido, meu irmão, minha irmã, o seu maior desejo? Uma das características do nosso tempo é a frieza espiritual. Somos tão frios espiritualmente. É uma característica do nosso tempo. Nós deixamos a igreja e as coisas de Deus para segundo plano. Delegamos as coisas de Deus quando sobrar tempo. Eu vou programar toda a minha vida, quando sobrar um tempinho, aí eu faço alguma coisa para Deus. Não desejamos a Deus. Em parte por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. A pessoa que vive mentindo. A pessoa que vive vendo pornografia. A pessoa que vive odiando. A pessoa que vive tomando o que é dos outros. Vai ter algum desejo por Deus? Vai chegar em uma reunião litúrgica e vai ter o prazer de adorar a Deus? Não. Muitos não entendem. Por que eu não sinto alegria em servir a Deus? Por que eu não desejo? Porque muitas vezes a pessoa está escravizada pelo pecado. Necessariamente e inevitavelmente desejamos aquilo da qual somos dependentes. Do que somos dependentes? Ou se você ficar sem comer 10 horas, você não vai desejar comida. Porque você depende disso. E por que então ficamos sem orar durante um bom tempo e não desejamos orar, não desejamos buscar e não sentimos falta? E não adoramos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E quando vemos algum registro histórico, por exemplo, daqueles que fizeram a confissão de fé de Westminster, que oravam 3, 4, 5, 6, 7 horas, nós ficamos abismados e nos perguntamos como uma pessoa pode fazer isso? Tão frios estamos nós, irmãos. A nossa geração, como a igreja de Laodiceia, sem fervor, sem desejo, apenas delegando a Deus como um chaveiro, como um pé de coelho, em que a pessoa busca no momento que está mais precisando, passa uma curva, derrapa o carro, pega no pé de coelho. As pessoas fazem isso com Deus. Estão em perigo, estão em alguma circunstância que depende, estão precisando de algo, se apegam a Deus. Não, Deus não deve ser um acessório na nossa vida. Deus é o desejo do seu povo. Esse salmo vai nos mostrar também, versículo 8 até o versículo 5 até o versículo 8, desculpa, irmãos, 5 a 8. Uma coisa está ligada à outra, né? Deus deve ser o nosso desejo, mas deve ser também o nosso prazer, a nossa alegria. Olha só, como o salmista demonstra isso, de uma forma, claro, poética, e até uma poesia que não é muito da nossa cultura, né? Mas observem isso. 5 a 8. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Tá igual alguém que comeu um churrasco, né? Porque a banha e a gordura eram metáforas da Escritura no texto, no contexto judaico, de prosperidade, de abundância. Só que ele não está falando de abundância material aqui. Ele está falando da abundância de alma. A minha alma, o meu ser interior, alma, espírito e coração na Bíblia são sinônimos, na maioria das vezes. O meu ser interior se farta do Senhor, no sentido de que se satisfaz no Senhor. Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito com Deus. Eu desejo a Deus e Ele me satisfaz. Versículo 6. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Mais uma referência de que Deus estava na mente de Davi o tempo inteiro.
Versículo 7, os irmãos podem ler? A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Deus deve ser o nosso prazer. Deus deve ser a nossa satisfação. Irmãos, podemos dizer que se satisfazer em Deus é uma doutrina bíblica. De tantas referências que nós encontramos, em que somos ensinados ou temos o exemplo de alguém nos dando esse exemplo de que se satisfez em Deus. Um deles, por exemplo, Filipenses 1:21, Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, para mim não importa a vida ou a morte. Eu estou com Deus. Eu estou satisfeito em Deus. Não é essa vida ou eu passar para outra vida que vai mudar algo. O importante não é a circunstância. O importante é ter Deus, é ter aquilo que é mais importante, é ter a satisfação da nossa alma, que é Deus. Deus deve ser o nosso prazer. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Oh, meus amados irmãos, se buscássemos com todo o nosso coração nos satisfazer em Deus, não buscaríamos satisfações transitórias dessa vida. Lembremos-nos da mulher samaritana, que buscou satisfação ou satisfazer o seu coração em relacionamentos, em falsa religião. O próprio Cristo, falando com a mulher samaritana, a corrigiu, porque a religião samaritana era diferente da religião judaica. Cristo a corrige. Cristo diz: a salvação vem dos judeus. Uma mulher que buscava satisfação a todo momento em outras coisas, e Cristo vai lá e preenche o seu coração. Às vezes coisas boas, a família, coisas dessa vida que nós desejamos. Viajar, quem não deseja viajar, né? Todos nós estamos planejando aqui fazer alguma viagem, né? Não é verdade? Se você for, me convide aí para passar uns tempos. Não é errado, é uma bênção de Deus, mas isso não pode ser a nossa satisfação. Os bens não podem ser a nossa alegria. Por isso, quando observamos na palavra de Deus, nós vemos um mandamento da lei do Senhor que está estreitamente relacionado com a satisfação. Nos 10 mandamentos, o mandamento resumido em não cobiçarás, e aí tem uma série de elementos dentro desse mandamento. Em outras palavras, esse mandamento está dizendo isso: se satisfaça em Deus. A Confissão de Fé de Westminster, especificamente os catecismos, vão interpretar esse mandamento como tendo uma proibição e uma exigência. A proibição de não cobiçar é o descontentamento. Proíbe andarmos descontentes. E a exigência é o contrário, o contentamento. Exige andarmos contentes com Deus e com aquilo que Deus nos dá. Podemos progredir? Podemos sonhar? Podemos mudar para coisas melhores? Sim, mas antes o nosso coração deve estar contente com aquilo que a gente tem. Porque se passarmos de um estado para outro estado mais próspero, com o coração descontente, o que vai acontecer, irmãos? Almejaremos passar para outro estado com o coração descontente, então, porque o mais importante é o coração. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o apóstolo Paulo demonstra isso claramente em Filipenses capítulo 4, que é o texto que todo mundo gosta de colocar, né? Aí, em algum lugar, né? No carro e assim por diante. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse texto nada mais é a ideia dentro do seu contexto de que Deus é a nossa satisfação. Deus é a nossa alegria, em nível máximo, a nossa maior alegria. Então, as circunstâncias, quando Deus é a nossa alegria, as circunstâncias serão detalhes. Por isso, Paulo diz: aprendi
Isso é importante, né? Porque a gente não nasce sabendo isso, né? A gente tem que aprender. Ninguém nasce satisfeito em Deus. Aprendi a viver contente, ter alegria, ter satisfação, ter prazer, viver contente em toda e qualquer situação. Fartura ou escassez, e aí ele fecha, né, a sessão dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, o descontentamento é a raiz de todos os pecados. Uma pessoa descontente vai cobiçar e quebrar o 7º mandamento, não adulterarás. Uma pessoa descontente vai cobiçar os bens das pessoas e vai quebrar o mandamento, não furtarás. Uma pessoa descontente, às vezes, vai invejar e vai falar mal das pessoas e vai quebrar o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Uma pessoa descontente com o próprio Deus vai procurar idolatrias e assim descumprir os 4 primeiros mandamentos. Por isso é importante isso daqui. Parece uma coisa óbvia, né? Deus é o nosso prazer. É tão óbvio, pastor, porque é um negócio tão óbvio assim. Está aqui por um motivo. Está aqui porque se Deus não for o nosso maior prazer, nós nos perderemos em outros desejos e elegeremos outros maiores prazeres para a nossa vida e pecaremos contra Deus. Só para citar um exemplo interessante, Acabe, lembra-se quando Acabe invejou a vinha de Nabote? Lembra-se desse texto? Acabe poderia ter qualquer vinha que ele quisesse, mas ele queria justamente a vinha que estava próxima do palácio, a vinha do coitado do Nabote. Ele fez uma oferta para comprar aquela vinha e, obviamente, por causa das leis muito rígidas, né, e da tradição de não se vender herança em Israel, Nabote rejeitou vender a sua vinha. Lembra-se como Acabe chegou em casa? Chegou em casa com depressão, chorando. E a sua mulher: o que aconteceu com você, Acabe? Nabote não quis me vender a vinha dele. E aí o que eles planejaram? Veja, começou com cobiça. Não satisfação em Deus. Não ter prazer em Deus. Não se satisfazer com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus nos dá. E aí eles planejaram a morte de Nabote e quebraram o 6º mandamento. Eles mentiram, pagaram falsas testemunhas e quebraram o 9º mandamento. Eles cobiçaram e quebraram o 10º mandamento. Eles furtaram uma propriedade de outra pessoa e quebraram assim o 8º mandamento. Então podemos dizer, irmãos, você quer proteger o seu coração? Tenha prazer em Deus. Se você perceber que há outra alegria concorrendo com a alegria em Deus na sua vida, rejeite. Geralmente as coisas boas. Qualquer coisa, rejeite. Lave o seu coração. Não deixe que outra coisa tome o seu coração, porque naquilo em que temos mais prazer, é aquilo que adoramos, inevitavelmente. Eu posso dizer aqui: eu adoro a Deus. Posso repetir isso 100 vezes aqui. Mas se eu tenho mais prazer em outras coisas, que às vezes são até lícitas, do que em Deus, o meu coração vai revelar que eu não estou adorando a Deus. E eu estou tendo mais prazer em outras coisas. Por último, meus irmãos amados, versículo 8 até o versículo de número 11, Davi vai dizer que Deus é a defesa do seu povo. Deus é a sua defesa. Lembremos-nos de que ele estava num contexto de perseguição. E ele diz o seguinte, verso 9 até o 11. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. A ideia de que Deus iria o defender na sua causa. Essa ideia aqui, irmãos, não devemos entender isso como uma promessa de que Deus vai sempre nos defender nas nossas causas humanas. Afinal de contas, se fosse assim, os apóstolos não teriam morrido de mortes terríveis. A ideia aqui é Davi colocando diante de Deus a sua inocência naquela situação específica. Senhor, tu sabes que eu não sou culpado dessa circunstância. Em outras palavras, meu filho está me perseguindo, mas eu não sou culpado. Então o Senhor há de julgar isso. E Deus julga mesmo, no devido tempo, no devido momento. Versículo de número 11, os irmãos podem ler?
Irmãos, Deus é a nossa defesa. Como contextualizar esse conceito de defesa para nós hoje, igreja? Porque às vezes parece não fazer muito sentido, né? Porque o sentido de defesa para o povo do Antigo Testamento era mais um sentido bélico, em termos de guerra. A linguagem aqui é uma linguagem de guerra. Como entender isso? Não é difícil de entender, irmãos, mas é preciso, inclusive, entender. No Antigo Testamento, o reino de Deus era representado por Israel, que era uma nação, que tinha uma língua específica, que tinha um elemento geográfico específico. Portanto, o crescimento da nação de Israel era o crescimento do povo de Deus no Antigo Testamento. Quando Israel estava lutando alguma guerra no Antigo Testamento, não era só uma guerra, era uma guerra entre o reino de Deus e o reino dos homens. Por isso Deus abençoava a nação de Israel, Davi e assim por diante, né, os guerreiros do Antigo Testamento, porque Deus estava comprometido mesmo com o crescimento nacional de Israel. Como que alguém poderia fazer parte da igreja do Antigo Testamento? Fazendo parte de Israel, sendo um prosélito, que é um gentil convertido ao judaísmo, passando pela circuncisão e pelos rituais de iniciação do judaísmo. No Novo Testamento, alguma coisa muda? Sim, alguma coisa muda, sim, e muito. Jesus revela que o seu povo não é mais um povo nacional. Jesus revela que o crescimento do reino de Deus não é mais um crescimento bélico, nem geográfico, nem nacional. Jesus revela que o seu povo não está restrito mais a uma língua, mas toda tribo, língua e nação. Por isso, e exatamente um dos principais motivos pelos quais os judeus rejeitaram Jesus. Jesus não parecia estar falando uma linguagem do Antigo Testamento. E não estava mesmo. Embora o Antigo Testamento fosse revelado por Cristo e fosse inspirado, Jesus estava completando a revelação. Estava mostrando, até aqui, Israel foi necessário para guardar a lei e uma série de outros fatores. Jesus veio dos judeus e assim por diante. Mas daqui para diante, o povo de Deus vai ser composto tanto de judeus como de gentios, os dois. Deus tem um só povo, tá? Judeus e gentios. Paulo vai falar isso usando a seguinte linguagem. Efésios capítulo 2. Tendo Deus derrubado o muro de separação que havia entre ambos os povos, judeus e gentios, através do sangue de Jesus, os uniu. Agora, um judeu convertido faz parte do mesmo povo de um grego convertido. E por isso, irmãos, o conceito de proteção também muda. Por isso que Deus não protegeu belicamente, no sentido de proteger a vida, dos apóstolos. Porque os apóstolos já estavam dentro de um contexto em que a proteção da vida em si não era uma garantia, como no Antigo Testamento, não fazia parte do crescimento do povo. Por isso, a maioria dos apóstolos, exceto João, morreram. A maioria morreu de morte trágica. Então, tudo isso para dizer o quê? Deus ainda nos protege? Sim, Deus nos livra todos os dias. Deus nos protege todos os dias. Mas Deus não promete de nos livrar de todas as situações. Mas uma coisa é certa. A proteção principal que Deus faz com o seu povo é a salvação. Afinal de contas, irmãos, perder a vida é uma coisa, e perder a salvação é bem pior. Por isso que Cristo vai dizer no contexto do Novo Testamento que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você já viu porta atacar alguma coisa? Já viu porta atacar? Não, né? Como que as portas do inferno lutam contra alguém? As portas do inferno não lutam contra ninguém. Essa metáfora é uma metáfora, Jesus não está dizendo assim, a espada do inferno. Jesus está dizendo as portas, no sentido de retenção. Ele está dizendo em outras palavras, o inferno não vai reter os filhos de Deus. Os filhos de Deus não vão ficar no inferno. Simples assim. Esse é o livramento que Deus nos dá. Nesse sentido, Deus é a defesa do seu povo. No sentido de que Satanás anseia, almeja, investe contra os filhos de Deus, não para tirar as suas posses, mas tentando tirar sim a sua salvação. E se fosse possível, ele tiraria. Mas nós temos uma garantia, que em Cristo Jesus, aqueles que foram iluminados, aqueles que foram salvos, aqueles que foram selados, de maneira nenhuma podem perder a salvação que ganharam em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Por isso nós temos, irmãos, neste salmo, essas três verdades gloriosas.
Deus deve ser o nosso desejo, o desejo do seu povo. Deus deve ser o nosso prazer, a alegria do seu povo, e Deus é a nossa defesa em relação às investidas de Satanás. Agora, irmãos, eu caminho para o final dessa mensagem com um pouco de vergonha. Porque Davi está falando isso dentro de um contexto em que a adoração no templo não era agradável de se ver. Se você chegasse, o templo ainda não havia sido construído, então era ainda o tabernáculo. Se você chegasse no santuário, no tabernáculo, para um dia de culto, o que você ia encontrar lá, dentro desse contexto? Primeiramente, você ia sentir o cheiro de sangue de longe, né? Eles deveriam estar acostumados com isso. Uma série de animais mortos sendo sacrificados. Claro, tudo por uma razão específica. Agora, por que eu digo que isso traz vergonha para nós? Davi, dentro desse contexto, tendo como revelação só a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tendo uma revelação limitada acerca do plano de Deus, ele não sabia quem era Jesus, uma visão limitada, né? Eles almejavam o Messias, mas não tinham uma visão como nós temos. Mas ele tinha um desejo maior do que o nosso hoje. Nós não valorizamos. Nós não valorizamos a completude da revelação. Nós não valorizamos a revelação maravilhosa que eles queriam ter. Quem vai dizer isso é o autor aos Hebreus, que eles almejavam conhecer estas coisas. E nós conhecemos, mas não valorizamos. Nós temos a revelação, a realidade. Eles tinham a sombra e eles almejavam mais com a sombra do que nós com a realidade. Eles tinham a cerimônia, nós temos a verdade que é Cristo. Eles tinham parte da revelação, ainda que verdadeira, assim como uma árvore pequena que está em um processo, ainda é uma árvore verdadeira. Só que nós temos a revelação completa, que é a árvore madura da revelação. E nós não valorizamos. Não valorizamos porque não queremos participar. Não valorizamos porque não nos comprometemos com a igreja da devida maneira. Veja, comprometer-se com Deus é comprometer-se com a igreja. Veja, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Deus é invisível. Não tem como, Deus não tem manifestação visível, exceto a igreja. Se no Antigo Testamento o comprometimento do povo era com Israel, no Novo, o comprometimento das pessoas com Deus é em relação à igreja. Não nos comprometemos, buscamos novas revelações, não nos satisfazendo com a completude da revelação que os crentes do Antigo Testamento tanto ansiavam. Menosprezamos a Escritura. Quando buscamos alguma resposta, dizemos, não, essas verdades aqui... Com as nossas atitudes a gente diz isso. Essas verdades aqui são importantes, mas deixa eu buscar uma nova resposta para os meus problemas. Oh, amados irmãos, isso deve nos envergonhar, isso deve trazer para nós um senso de arrependimento, para que de fato desejemos ao Senhor, tenhamos prazer no Senhor. Mas quando uma pessoa é iluminada para entender isso, tudo muda. Lembra-se do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, dentro do judaísmo, tinha uma pompa, tinha um cargo. Provavelmente o apóstolo Paulo era membro do Sinédrio. Ele abriu mão de tudo por conta de Cristo. E veja, Paulo vai dizer isso de uma forma mais clara em Filipenses capítulo 3, em que ele começa Filipenses dizendo o seguinte, cuidado com os cães, não é com cão de raça aí, né? Mas se for bravo, tome cuidado, tá? Cuidado com os cães. Cães eram os falsos obreiros. Falso obreiro na Bíblia é chamado de cão. Ó, os irmãos aí do projetor estão rápidos, hein? Cuidado, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros. Que eram quem? Quem eram os maus obreiros aí? Falsa circuncisão. Eram os judeus que diziam que a igreja era uma religião falsa. Os judeus diziam o seguinte, em outras palavras, nós somos judeus, nós somos a etnia judaica, então nós temos a verdade.
e menosprezavam a igreja, porque a igreja era composta de judeus e de gentios. Aí o apóstolo Paulo vai dizer isso daí, ó. Cuidado com os cães, cuidado com a falsa circuncisão. E depois ele vai dizer no versículo, isso, porque é nós que somos a circuncisão. Sabe quem que é circuncisão, irmãos? Sabe quem que é judeu de verdade? Nós, que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos na carne. Na carne, o que é se gloriar na carne? Ah, eu sou circuncidado. Ah, eu sou da linhagem judaica. Isso é se gloriar na carne. Não nos gloriamos com a nossa etnia, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Aí, olha a continuação disso. Paulo vai dizer o seguinte: se alguém pudesse se gloriar, quanto mais eu. Aí ele vai dizer, se alguma dessas pessoas aí, se alguma dessas pessoas está se gloriando, quanto mais eu poderia, porque eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo aquilo que há na lei, irrepreensível. E ele vai dizer tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que as pessoas o consideravam. E ele vai dizer o seguinte: mas todas estas coisas considero como, a nossa tradução, isso, né? Passa aí o outro texto. Isso, ó, tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, pode passar. Isso, próximo. Mas o que era para mim era lucro, considerei isto como perda por causa de Cristo. Pode passar. Sim. Vamos ler esse texto? Irmãos, os tradutores deram uma boa amenizada na palavra refúgio ali, né? Que é esterco. Sabe essas coisas que as pessoas valorizam, humanas, que tiveram o seu valor, mas já passaram com a revelação? Eu considero como esterco. E por causa do quê? Ele trocava essas coisas pelo quê? Por aquilo que o cristianismo pode dar em termos de prosperidade? Por causa do conhecimento de Cristo. Quer dizer, saber que Jesus veio e instituiu um outro povo, né, com judeus, com gentios, isso Paulo chama de mistério, que foi revelado a nós, coisas que nós não damos valor hoje. Simples, coisas simples, não damos valor, irmãos, o conhecimento de Cristo. Você sabe que Jesus é o Senhor, você sabe que Jesus veio morrer pelos nossos pecados, só esse conhecimento deveria fazer com que levantássemos as nossas mãos para o alto e glorificássemos ao Senhor. Deveríamos fazer isso, irmãos amados. Portanto, que Deus seja, então, nosso maior desejo, nossa maior alegria e a nossa defesa. Amém?